Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Atlético Paranaense, o Furacão, que apresentou aí as suas duas primeiras contratações para o ano de 2024. Muitos times aí pelo Brasil falando e não contrata ninguém. E o Furacão, dentro das suas características de dar uma mapeada no mercado sul-americano, traz dois jogadores paraguaios que vieram no avião juntos, chegaram acho que no domingo, fizeram exame e já foram colocados aí no site aí do Furacão como os mais novos contratados do Furacão para 2024. Dois jogadores novos, um atacante e um zagueiro. É sobre isso que a gente vai falar nesse momento, então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, meus amigos torcedores do Furacão. Eu já tinha feito um vídeo, né, falando sobre o interesse do Furacão no Matheus Gamarra. Matheus Gamarra, zagueiro, e Romero Benítez, atacante. Bom, eu fui dar uma pesquisada, né, para me saber um pouco mais. Poderia simplesmente dar uma olhada em outros canais, escutar o que os caras estão falando e depois eu falar, né? Mas eu resolvi fazer isso até porque eu não gosto de ficar copia e cola, tá? Eu acho ridículo. Eu poderia falar e mudar um pouco as palavras do que falaram e falar a mesma coisa, mas não é muito a minha, não vai ficar original, tá? Então eu fui dar uma olhada para saber quem eram os jogadores. Bom, vamos aqui começar pelo zagueiro. Primeiro, a posição de zagueiro é uma posição que o Furacão precisa. Esse paraguaio é um jogador novo, cara novo, que tem margem, né? Tem margem para crescimento. Além disso, ele dá margem para uma compensação financeira. Os dois jogadores não foram baratos. Os dois jogadores são uma das contratações mais caras que o Atlético Paranaense fez até agora. Eu acho que um é o terceiro mais caro e o outro é o quinto ou sexto mais caro. Ou seja, são valores para os padrões que o Atlético Paranaense contrata, né? Porque se eu não estiver enganado, o mais caro que o Atlético Paranaense contratou foi o Vitor Roque. Eu acho que foi. Eu acho que foi o que desembolsou mais. Mas para os padrões que o Atlético Paranaense usa, né? Para o teto, né, que o Atlético Paranaense usa, esses dois jogadores estão entre os mais caros. Eu acho que ali também tem o Canóbio. Eu não sei se esse jogador, não sei se contratou esse ano, se foi ano passado, que tá no meio de campo. Teran saiu, ele entrou. Acho que é o nome do jogador. Até bom jogador, acho que é argentino ele. Acho que é Zapelli. Acho que é isso. Desculpa, amigo torcedor do Atlético Paranaense, eu não estou com a tela do meu computador aberta aqui, então não dá para me ver. Bom, então, zagueiro, o Atlético Paranaense precisava, tá? Isso aí, todo mundo sabe. Bom, a situação toda é que o Atlético Paranaense ainda não tem treinador, a não ser que quando eu coloco esse vídeo no YouTube, já aparece o treinador. Mas parece que o Atlético Paranaense também não esquenta muito pro treinador em relação a escolher jogador.
a equipe do Atlético Paranaense que faz esse mapeamento, ele contrata independente do treinador. Isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Né? Que você pode trazer um treinador que não gosta do estilo daquele jogador. E você contratou um cara caro que o treinador não gosta. Aí você vai obrigar o treinador a colocar o jogador. Assim, mas também a gente entende, né? Tem treinador que chega, indica um cara, o cara é uma merda, aí ele vai embora, você fica com aquela bomba. Então, o time contratar o treinador sem ter, contratar um jogador sem ter o treinador, tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Tá? Mas o Atlético Paranaense faz esse scout muito bem e age dessa forma. E não é só o Atlético Paranaense, não. Tem outros clubes que também usam esse método, como a gente falou. Seu lado bom, seu lado ruim. Mas o Atlético Paranaense, independente, procurava um zagueiro. Mas eu acho que independente do treinador que chegue no Atlético Paranaense, primeiro eu já tinha falado lá no outro vídeo. Geralmente zagueiro paraguaio é um bom zagueiro. O Paraguai tem uma tradição de bons zagueiros. Se esse Gamarra jogar 30% do que o Gamarra original, do que o primeiro Gamarra que apareceu aqui no Brasil, o Atlético Paranaense está feito. O Atlético Paranaense está feito. Se ele jogar 30% do que o Gamarra, que jogou no Corinthians e jogou no Flamengo, irmão, ele está feito. Jogou na seleção, provavelmente um dos maiores zagueiros da seleção do Paraguai. O Atlético Paranaense está feito. Esse zagueiro também já chegou à seleção. Esse zagueiro também não é muito alto. O Gamarra, o velho Gamarra, não era muito alto, era um cara baixo. Ele também não é muito alto, tem 1,80 m alguma coisa. Ele é um jogador, até pela sua altura ele não ser muito alto, ele é um cara rápido, que tem muita velocidade. O tanto que fui dar uma pesquisada para saber, para coisa e tal. Ele foi convocado para a seleção do Paraguai não como zagueiro, como lateral. Ou seja, então é um cara que faz lateral. É um cara que vai dar para jogar de ala, pode suprir a lateral. Se quiser jogar com 3 zagueiros, ele pode jogar pelo lado do campo, fazendo ali a saída de bola. Ele gosta de ir à frente para dar o bote, ele gosta de dar aquela primeira pegada, aquela primeira chegada. Se destacou muito nos últimos 2 anos. A gente aqui no Brasil, principalmente o torcedor do Flamengo, lembra dele, porque ele enfrentou o Flamengo enfrentou o Olímpia pela Libertadores. Foi desse ano ou do ano passado? Desse ano, que o Flamengo foi eliminado. Ou seja, eu olhando, né, os números dele, de rebote, de velocidade, de opções que o cara dá, de saída de bola. Ele tem um bom tempo de bola aérea, apesar de não ser alto. Ele tem um bom tempo de bola aérea. Cara, boa contratação. Mais uma boa contratação. Além do mais, é um jogador de seleção do Paraguai. Tá? É um jogador que tem margem para crescimento. É um jogador que se destacou. Jogador que quer se destacar mais, como tem vontade de novo. Então, cara, Matheus Gamarra, na minha opinião, foi uma grande contratação. Aí mais, se eu não estiver enganado, tinha outros clubes interessados, Palmeiras, Fluminense. Eu escutei um outro time também que estava interessado, mas o Atlético Paranaense foi lá e conseguiu convencer o Matheus Gamarra aí, Furacão. Acho eu, pelas credenciais que esse jogador tem, ele chega para ser titular. Olhando, dando uma olhada nos zagueiros que o Furacão tem, acho que ele chega com status de titular. Aí vai depender de quem será o treinador, de como vai utilizar. Mas eu acho que, independente do treinador, para mim ele chega para ser titular. Bom, então, para mim, aprovadíssimo o Matheus Gamarra. Agora vamos lá
por Romero Benítez. Romero Benítez é um atacante. Tem até uma foto, né, do Romero Benítez, que também é paraguaio. Ele e o Segovinha, né, sendo destaques lá do Campeonato Paraguaio. O Segovinha jogava por um lado, ele jogava pelo outro. Eles têm o mesmo estilo de jogo. Tá? Eles têm a mesma característica. Qual é a característica do Segovinha aqui no Botafogo? É um jogador pequeno, magro, driblador. Ele vai ter dificuldade na parte física em relação à marcação, igual o Segovinha tem, né? Para marcação é muito complicado. Ele tem um problema de confronto direto com os zagueiros, justamente pela falta de estrutura física, né? O Segovinha também tem, mas ele tem muito drible. Ele tem habilidade. Ele não é um cara que tenha aquela composição física que tem um Canóbio, por exemplo. O Canóbio bate de frente com todo mundo. Ele, se bater de frente, ele vai levar muita desvantagem. Tá? É um jogador driblador, jogador pelo lado do campo, né? O Segovinha jogava pelo lado direito e ele jogava pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo, jogando com a perna direita, cortando para dentro. Ele vai ali para disputar posição com o Coelho, né? Acho que com o Canóbio não dá para ele, tá? Se ele quisesse mudar de lado, não daria para ele. Com o Canóbio, talvez ele consiga, em cima do Coelho, ganhar na parte técnica, tá? Ganhar na parte técnica. Mas eu acho que na parte tática ele pode ter dificuldades. Porque ele é muito mais um atacante, ele é mais um jogador, na minha opinião, para quebrar aquelas linhas com drible quando tiver um jogo fechado. E também um pouco para contra-ataque, tá? Ele abre bem o espaço. É um jogador com as mesmas características do Segovia. O Segovinha no Botafogo começou muito bem, aparecendo, mas quando perceberam que o Segovinha é driblador, mas não tem corpo, que se você chegar junto, ele se enrola, o Segovinha sumiu no Botafogo. Tanto que já estava entrando pouco no Botafogo, porque não conseguia mais render, porque o nego já chegava rachando ele. Ele começou a prender demais a bola. Então, o Benítez vai ter que ser feito um trabalho com ele. Tá? É um jogador que, na minha opinião, não está pronto para chegar no Atlético Paranaense, chegar e jogar. Tá? Ele vai ter que ser trabalhado aos poucos para ele se adaptar ao futebol brasileiro, à realidade do futebol brasileiro, que é muito superior ao Paraguai. Então ele chega para compor elenco. Tem habilidade, tem qualidades. Porém, ele vai ter que adquirir outras características para ele não sumir igual o Segovinha sumiu no Botafogo. Porque ele tem características muito parecidas. Tá? Muito parecidas. O Botafogo era um time fisicamente muito forte. E o Segovinha destoava disso. Você via, destoava. Quando o jogo estava aberto, né? O Botafogo estava ganhando, estava aberto, o Segovinha entrava, encontrava espaço, deitava e rolava. Mas quando o jogo estava pegado, muito fechado, o Botafogo perdendo que ele entrava, ele não conseguia jogar, porque o espaço era muito curto e ele chegava rachando. Então, olhando as características do Segovia, vendo que a característica dele é parecida, vai ter que se fazer um trabalho nele, e um trabalho de adaptação até de massa muscular, tá? Para ele conseguir se adaptar aqui ao futebol brasileiro. Então eu vejo o zagueiro pronto, chegou, entrou, jogou. O Benítez não. O Benítez, para mim, é uma aposta onde vai ter que se trabalhar ele para fazer esse valor gasto valer a pena. E não foi um valor baixo. Pô, Magalhães, mas um cara
destaque do Paraguai, assim, assado, pra coisa e tal, tu tá falando que é uma aposta? É. Esse jogador, pra mim, é uma aposta. Igual o Segovinha é uma aposta pro Botafogo, ele é uma aposta. Ele é uma aposta pro Atlético Paranaense. É certeza. Pode acontecer o contrário, o zagueiro não jogar e ele arrebentar. Mas olhando a primeira mão, o zagueiro é um cara pronto e ele não. Pro futebol brasileiro. Mas é um cara para se apostar, né? O valor é um dos mais altos que o Atlético Paranaense paga, porém, vamos ser sinceros, em relação ao futebol nacional, o que se está se gastando não é tão alto assim. Pode ser alto para o Atlético Paranaense, tá? Mas não é tão alto assim. Mas o tanto que o zagueiro foi mais caro que ele. Né? O zagueiro foi mais caro que ele. Então, eu vejo o atacante como aposta, que tem que ser trabalhado, chega ali para compor elenco, para tentar encontrar um espaço, e o zagueiro para ser titular. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!